coloquei lá, mas ninguém entrou. Boa noite. Iniciamos a gravação. Boa noite, professora. Que bom que entraram. Sejam bem-vindos aqui. Já de férias, né, Regiane? Parabéns. Sim, professora. Seja bem-vinda. Enfim, deu certo, tudo certo, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Hoje, primeiro dia de férias, e para comemorar, uma oficinazinha. Um curso. Né? Um curso 0800. A professora Ana Beatriz. Tudo bom, Ítalo? Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Emily, Pedro, Sérgio, Yasmin. Já se apresentaram aí? Já estavam conversando? Boa noite, Yasmin, Emi, Pedro. É porque só faltava falar mais com a Regiane. Com o Ítalo. Ah, tá. Pessoal, os meus alunos já sabem, né? Mas para quem está entrando aqui pela primeira vez, eu já tinha pedido a autorização de vocês para a gente realizar a gravação. Essa gravação vai ser disponibilizada lá no canal, que eu sempre coloco, né? Então, eu vou colocar lá no canal para suporte, caso vocês queiram olhar depois. Tiveram alguns que não vão poder participar do nosso encontro agora, mas pediram para a gente disponibilizar. Eu já dei uma oficina similar, né? Não igual, no primeiro semestre, só que tinha sido com o Google Planilhas. Então, quem já conhece o canal, procura lá no canal esse videozinho, Prepare-se Google Planilhas. Né? Então, no primeiro momento, eu mostrei aqui, foram 2 horas. Quem assistir aqui a gravação vai poder ter o contato. Se quiserem a planilha que a gente trabalhou, eu sempre gosto de ir para a parte prática. Então, a primeira coisa que eu pergunto, quero ouvir de vocês, vocês estão falando do computador de vocês, do celular? Estão com o computador próximo? Falando do celular. Praticar no Excel? Eu estou do computador. No PC, certo. Me fala aqui se vocês têm condições de ligar o computador, porque o ideal é que vocês possam ir praticando na medida que eu vou passando algumas atividades, vocês vão fazendo para exercitar, né? Então, me coloquem aqui só para ter um feedback. Emily, Sérgio no PC, beleza. Regiane também no PC. Ítalo, você está no celular, mas você tem tô no celular. usar o notebook? Ou... Tem. Ótimo. Então, se puder ir ligando, tá bom? Ok. Pedro, Sérgio, Yasmin. Não tem Excel, né, Yasmin? Yasmin, mas lembra que eu falei para vocês são alunos da Unifor. Então, deixa eu mostrar aqui novamente para vocês, caso você não se recorde. Se vocês entrarem no Unifor Online de vocês, então vou mostrar aqui novamente, vou aqui entrar no meu Unifor Online. Vocês que têm o e-mail da Unifor, vocês têm acesso ao Office 365 de maneira gratuita. Então, você fez o login no Unifor Online, você clica aqui, Office 365. E aí ele vai logar com o teu e-mail da Unifor, tá? E aí, ao você fazer o login com o e-mail da Unifor, esse @edu.unifor.br, aí você vai poder usar todo o pacote Office, ó, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, SharePoint, o Microsoft Teams, ó, tá vendo? Então, vocês têm acesso a todos todo o pacote Office. Tá bom, Yasmin? Você está no notebook? Beleza. Tenta entrar aí, porque aí eu te auxilio. Qualquer dúvida que você tenha, eu consigo te auxiliar, tá certo? Mas aí, quando você clicar aqui no Excel, ele já vai lhe perguntar: quer criar uma nova pasta? Tá bom? Então, mais uma vez aqui, vocês conseguem encontrar os vídeos aqui no canal, vocês têm meu contato, tá bom? Ou então coloca aqui Excel, a Ana Beatriz Maia, e aí vocês vão encontrar aqui o nosso vídeo, tá bom? O título do vídeo é esse aqui, ó, Prepare-se Google Planilhas, porque foi uma oficina para o nosso antigo PTA, que hoje é o PAI, Programa de Apoio ao Estudante da Unifor, tá certo? E aí vocês vão conseguir ter acesso a esse material.
A Regiane tinha me perguntado, foi você, né, Regiane? Me perguntou se teria direito a certificado. Essa oficina a gente está fazendo é uma iniciativa do NAF. Então, como vocês me passaram o nome completo de vocês e o e-mail, eu vou entrar em contato com a secretaria para ver a possibilidade da gente gerar um certificado para vocês também, tá certo? Vou verificar se a gente tem essa disponibilidade. Acredito que não tenha problema, porque segue a mesma metodologia do PTA, mas aí eu confirmo por e-mail para vocês, tá certo? Obrigado, professor. De nada. Bom, deixa eu escutar um pouquinho de vocês antes da gente iniciar. Qual o nível de conhecimento? Seja bem-vinda, Lisandra. Qual o nível de conhecimento de Excel de vocês? Vocês nunca utilizaram o Excel? Usaram só na nossa disciplina? Professora, Oi, Yasmin, pode falar. tem como você mostrar de novo onde apareceu o Excel? Porque eu fui tentar aqui e não consegui achar. Tem. Você vai abrir o teu Unifor, Unifor Online, e aí aqui em cima vai ter Office 365, ó. Certo? Certo. Conseguiu achar? Deixa eu... Sérgio, aprendi mais com a professora Aracena esse semestre, que bom. Certo. Como a maioria, né, tem um conhecimento básico ou ainda nenhum contato com o Excel, eu vou partir do básico. E caso vocês tenham algumas outras questões, enfim, vocês têm meu contato, vou colocar aqui novamente, tá? Vocês têm meu contato. E aí eu posso passar outros materiais para vocês, tá certo? Eu vou passar por e-mail, para o e-mail de vocês. Aqui. Vou pegar o e-mail que vocês cadastraram e vou colocar a planilha que a gente vai trabalhar, para que vocês possam exercitar. Deixa eu enviar aqui um e-mail. Pronto, enviei aí. Vocês podem conferir se chegou no e-mail de vocês, por gentileza. Tem sim, Emily. Aqui, ó. Prepare-se, Google Planilhas. Deixa eu enviar o link, fica mais fácil, né? Aí o link, ó. Coloquei o link no chat. Tá certo? Por gentileza, só para a gente registrar, coloquem o nome completo no chat, porque aí quando eu for gerar o certificado, eu vejo quem estava presente aqui na oficina, tá? O meu chegou. Chegou, né, Ítalo? Show. Me confirmem aí, Emily, Lisandra, Pedro, Regiane. Professora, Pois não, Yasmin? eu não vou conseguir entrar no Excel porque eu botei aqui meu e-mail, né, no Unifor, só que não tá dando certo. Da Unifor, não tá dando certo? Não, botei minha senha, aí tá dizendo que a senha tá errada, mas a senha... A senha é a mesma senha do teu Unifor Online. Pois é, eu botei. Não tá dando certo. Tenta acessar o teu e-mail pelo Gmail. Abre lá Gmail e tenta acessar, ver se a senha funciona. Teoricamente é para ser a mesma senha. Deixa eu ver aqui. Funcionou. Regiane chegou, Emily chegou. Sérgio, chegou o e-mail para você, Sérgio? Chegou aqui, Não deu professor. certo, Yasmin? Não. Ah. Bom, depois eu posso tentar solucionar com você, tá bom, Yasmin? Para a gente não perder tanto tempo, faça o seguinte, abra o Google Planilhas. Então, no Google, se você abrir aqui o Drive, você vai ter o Google Planilhas eu consegui. Pronto. Porque aí algumas
Algumas funções são similares, então dá para você ir praticando com o Google Planilhas, tá bom? Ok. Beleza. Tem alguém que não recebeu o material? Abram aí o, o material, que a gente já vai começar a praticar. Ótimo. Seja bem-vinda, Luana. Entrou agora. Luana, eu enviei por e-mail para vocês o material que a gente vai trabalhar, tá certo? Um arquivo do Excel. Porque aí já tem os dados, a gente não perde tempo copiando os Boa dados. noite, tá certo, vou olhar. Pessoal, enquanto vocês vão abrindo, só lembrando, né? Aproveitem todas as oportunidades que a Unifor oferece para vocês. O programa de apoio ao estudante, a gente está tendo aí as seleções para monitoria. Então, as disciplinas que vocês tiveram mais afinidade, vejam a oportunidade de vocês se tornarem monitores dessas disciplinas. A gente aprende muito mais quando a gente ensina, tem alguns rostinhos aqui conhecidos e que podem me confirmar isso, né, Emily? A própria Regiane, que trabalhou em sala de aula com os colegas, né, Regiane? Com o Yuri. Então, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. A gente aprende 2, 3, 4 vezes mais. A gente tem a monitoria, a gente tem os grupos de estudos, a gente tem o grupo de estudo do NAF, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Então, enquanto vocês vão abrindo aí, deixa eu mostrar, não custa nada, mostrar a vocês. É importante que vocês conheçam essas oportunidades dentro da Unifor, tá? Aqui é o Instagram do NAF, ó. Então, quem não segue ainda, siga. Amanhã, a gente vai fazer um webinar com os egressos do curso de fonoaudiologia. Então, acabaram de se formar, e agora? Como que eu vou seguir a minha profissão? Eu vou ser CLT, eu vou prestar serviços, eu vou empreender? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, dar essa orientação. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, ele é um centro de prática contábil. Então, os alunos de ciências contábeis, eles têm a oportunidade de serem membros voluntários do NAF. A gente tem aqui, por exemplo, se vocês conferirem aqui, a gente tem a equipe NAF, ó. Então, os diversos alunos que fazem parte do NAF, o Ítalo, que está aqui na sala, né, Ítalo? O Ítalo, ele é um dos alunos que está aguardando sair o edital, né, Ítalo, para fazer parte do NAF. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente tem diversas oportunidades de estágio, de parcerias com a Receita Federal, Secretaria de Finanças, Secretaria da Fazenda, Controladoria Geral do Estado, o próprio Fórum, enfim. Então, a gente tem um NAF que serve como uma prática contábil para os alunos de contabilidade, mas que serve para toda a comunidade acadêmica, presta orientações a todos os alunos. Então, você que é aluno da administração, do comércio exterior, que quer empreender ou é microempreendedor, quer tirar alguma dúvida contábil, fiscal, de custos, de formação de preços, enfim, a gente auxilia. Os alunos são supervisionados por mim e pela professora Alessandra. A gente tem para a administração, o núcleo de prática voltado para a administração é o EGES, o Escritório de Gestão e Empreendedorismo e Sustentabilidade. Vocês conseguem verificar tudo isso no próprio site da Unifor, tá? Tem acesso, deixa eu colocar aqui, núcleos Unifor. Tem o EGES, que é voltado para a administração. O pessoal da economia tem um núcleo também de prática econômica. Aqui, vocês conseguem encontrar todos. O EGES, o EPJ, o pessoal do direito, né? O NUPEX, o pessoal do comércio exterior. O NUP, o pessoal da economia. O nosso NAF, tá certo? Então, há vários núcleos dentro da Unifor que fornece aí esse apoio, esse suporte a vocês. Lembrando, vocês estão numa universidade, que aí a gente tem o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, os núcleos, eles fazem dão essa grande contribuição. Aliado a isso, a gente tem os grupos de estudos que vocês podem participar. O próprio NAF tem um grupo de estudos do NAF,
A gente tem vários grupos de estudos, por exemplo, tem um grupo de estudos de blockchain, que o professor Danilo fica à frente, a gente tem um grupo de estudos bate-bola acadêmico-científico, que eu fico à frente, coordeno esse grupo, a gente desenvolve estudos, traz aí pessoas do mercado para falar, para entrar em contato com a academia, inclusive tem aqui, ó, uma das nossas lives esse semestre, foi com a Débora Ventura, que é da CBF Academy. A gente teve o contato também com a Ana Lorena Marque, que ela hoje está à frente, né, na Federação Paulista de Futebol. A gente teve vários convidados ao longo do semestre, isso só do grupo de estudos que eu fico à frente, mas a gente tem vários grupos de estudos dentro da Unifor, participem, tá? A gente tem a monitoria, a gente tem as oportunidades de esportes dentro da Unifor, então é um universo. Fico aí à disposição de vocês, quem quiser aí tirar aí alguma dúvida, eu me coloco à disposição, vocês têm minhas redes sociais também, posso auxiliá-los nesse sentido, tá bom? Agora, sem mais delongas, acho que todos já baixaram o material, né? Me confirme aí se todos vocês já estão com a nossa planilha para a gente iniciar. Já está no Excel? Ótimo. Então, vamos lá. Pessoal, vamos para os passos iniciais. Quem nunca abriu o Excel. Yasmin, já conseguiu abrir aí o Google Planilhas, né? Você pode verificar que a estrutura é bem similar. A do Google Planilhas e a do Excel. A gente tem aqui, cada um... Não sei se vocês já brincaram de batalha naval, né? É o novo. Mas aqui a gente tem as colunas. Então, as colunas, a gente consegue observar por essas letras, ó, A, B, C, D. A gente chama isso de colunas, tá certo? E a gente tem as linhas. Linha 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, certo? Então, sempre quando a gente se referir à coluna A, eu estou falando aqui, a linha 1, a linha 10, tá bom? Pra gente, quando a gente ia brincar de batalha naval e ia atirar exatamente naquele ponto específico, a gente falava a coluna e a linha. E isso a gente chama, né, denomina aí como o endereço da célula, tá? O endereço da célula ela fica localizado aqui, ó, a caixa do nome dessa célula. Quando eu coloco aqui, ó, vou selecionar. Então, se você observar, deixa eu aumentar aqui. Tá verdezinho, tá vendo? Ó? Que significa dizer que, no caso, se eu escrever alguma coisa, escrever Ana, vai aparecer exatamente naquele local. Ana, ó. Em que local? Qual é o endereço dessa célula? Ela está localizada na coluna F, linha 1. Ó. Coluna F, linha 1. Tá certo? Aí a gente chama isso de F1. Ó. Essa célula está localizada na F1. Certo? Aqui é algo, assim, básico. Eu sei que para a maioria aí, né? Isso aí já, ok, a maioria já conhece, mas a gente tem alguns colegas, eu não sei se todos, né? Qual o nível de entendimento do Excel. Mas isso é básico para a gente entender e a gente conseguir realizar todas as atividades no Excel. Então, conhecer primeiro o que é a célula, o que é a linha, o que é a coluna e conhecer o menu do Excel. Quais são as diversas ferramentas que a gente tem à disposição no Excel, certo? Eu peço para que, nos momentos que vocês tiverem dúvida, não hesitem, podem escrever no chat. Quem quiser falar no áudio, pode falar no áudio, sem problema nenhum. Bom, então, conhecida a coluna, a linha, né, e as células, é importante agora a gente conhecer quais são as diversas ferramentas que a gente tem à disposição no menu do Excel. Então, como a maioria do pacote Office, o primeiro aqui a gente tem o arquivo, em que a gente tem as informações do arquivo, a gente tem exatamente quem elaborou esse arquivo, a gente tem as informações para salvar o arquivo, salvar como, e aí eu defini exatamente qual o local que eu vou salvar, imprimir, compartilhar, etc, tá? Então, a gente tem várias funções referentes ao arquivo em si. Então, quando a gente utilizar essa opção aqui, arquivo,
a gente está se referindo ao arquivo e não à planilha. Não é nada referente a alguma alteração específica na planilha, de linhas, de colunas, de células. Eu não vou inserir nada. É apenas referente ao arquivo de uma maneira geral, tá certo? Aqui, nessa segunda opção, a gente tem página inicial. Na página inicial, a gente tem recursos que facilitam, que tornam mais rápido a nossa edição. Eu vou só pedir licença a vocês, porque o meu mouse acabou a bateria e é sem fio, eu vou pegar o fio para carregar. Só um minutinho. Prontinho. Bom, página inicial. A gente tem aqui diversos recursos. Ó. Se vocês observarem, a gente tem colar. Então, eu posso selecionar tudo que eu quero. E, em vez de clicar com o botão direito e colar, né? Poderia colar aqui, ó. Colar normal, original. Colar só o valor, só o texto. Colar só a função, só a fórmula. Eu vou transpor. Em vez de colar em forma de coluna, eu vou transpor. Colar em formato de linha, ó. Aí ele coloca cada um em uma coluna diferente. Enfim, então eu posso colar com o botão direito, clico com o botão direito, e aí tem essas opções de colar, ou eu venho aqui e colo. Então, se você clicar nessa setinha aqui embaixo, vai aparecer as diversas opções de colagem. Colagem original, da fórmula, né, da função, manter a formatação original. Então, vamos dizer, ó, aqui tá tudo sem ser negrito, tá? Vou deixar essas aqui em negrito. Como que coloca negrito, professora? Você seleciona e clica Ctrl N. É um atalho para você colocar o negrito. Ou então você vem aqui, ó, clica negrito, tá? Ah, eu quero colar ele aqui em negrito. Aí eu vou seleciono ele aqui, ó, seleciono todas as células que eu quero copiar. Aí ou eu clico aqui copiar, ou eu clico com o botão direito copiar, tá? Então copiar. Ou ainda o atalho, né? Ctrl C. E aí, na hora de colar, eu quero colar exatamente nesse local. Aí eu escolho. Ah, eu quero colar original, então ele vai colar exatamente como estava. Eu quero colar apenas os valores, né? Eu quero colar a formatação e o número, quero usar a formatação original, eu quero manter a largura, vamos dizer que aqui seja uma largura menor, ó. Ah, eu quero manter a largura original, tá? Então, eu posso colar de diversas formas. Dentre elas, transpor. E em várias situações, pode ser que vocês se deparem, principalmente quem for nos próximos semestres, estatística, né? Vocês podem ter um número exato, por exemplo, aqui a gente tem vários valores, e a gente quer transpor esses valores, em vez de colocar eles em formato, vamos dizer aqui, ó, sexo, feminino, masculino. Vamos ver quantas pessoas tem aqui na sala, sexo feminino e masculino. Só um exemplo. Ó, só sexo, tá? Sexo biológico para a gente não ter nenhum problema. Vamos assumir aqui pelas, pelas pessoas que estão aqui. Se vocês quiserem me ajudar aí, mas vou colocar aqui por cima, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dizer que sejam 6 feminino. 1, 2, 3, 4. Vamos dizer que sejam 4 masculino, tá? E aqui é o número absoluto, a frequência. Aí, em uma determinada situação que me pede, sei lá, a professora me pediu que eu colocasse de forma diferente. Ela quer que, em vez do sexo, né, feminino e masculino ser a coluna, ser a linha, ele quer que seja a coluna. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu copio isso daqui, copiei, ó, ou dar um Ctrl C.
E aí eu vou transpor, e aí ele vai ficar em coluna. E aí esse aqui eu faço a mesma coisa, ó. Ctrl C, e aí eu vou transpor. Ops, peraí. Vou transpor. Ó, aí ficaram os mesmos valores, ó. Então, é só a forma de organização, tá certo? Em algumas situações, pode ser que seja demandado para vocês, até em seleções de estágio, né? É apenas essa função aí, se vocês conseguem transpor. É algo que é muito, muito básico, tá bom? Então, eu consegui fazer essa transposição dos dados, tá certo? Tranquilo até aí? Tranquilo. Facinho, né? Todo mundo já sabia. Eu tô falando algo que é muito, muito, muito fácil ou tá bom esse nível? Para eu saber mais ou menos até onde a gente pode ir. Tá tranquilo, né? Beleza. Bom, conhecido aqui essas funções, né, de colagem, algo que é bem básico, a gente tem várias funções no próprio Excel, assim como todo o pacote Office, com relação à formatação. Então, a gente tem aqui na própria página inicial a formatação do nosso texto. Então, padrão aí, Regiane, né? Padrão que a gente usa na Unifor. Geralmente a gente usa ou Arial ou Times New Roman, né? Então, vou botar aqui Arial, a letra. Ó, coloquei Arial. Geralmente, quando a gente vai falar dos dados, a gente coloca o tamanho 10. Então, você coloca aqui, ó, 10. E aí você consegue ter a formatação que você quiser. Ah, não, é livre, eu quero escolher outras fontes. Aí você vai e escolhe outras fontes aqui que também tem à disposição de vocês. É o mesmo padrão do pacote Office, algo que vocês já devem utilizar no Word também, tá bom? Outras funções da formatação, como tinha passado para vocês, a gente pode aqui, ó, colocar em negrito, tá? Quando a gente coloca em negrito, então é esse Nzinho aqui, a gente dá um destaque para aquela determinada palavra que a gente queria dar um destaque, certo? Outras funções, a gente tem, por exemplo, o itálico, né? O sublinhado, tá bom? A gente pode, aqui nessa área já da formatação da célula, também formatar a nossa tabela, tá? As bordas. Se vocês observarem, aqui está numa cor cinza claro, então a gente não tem borda. Se eu colocar para imprimir, ó, arquivo, imprimir, ele não tem nada, observe, ó. Deixa eu verificar aqui, ó. Ver se coloca. Ó, eu posso imprimir essa planilha. Deixa eu voltar aqui. Essa planilha aqui que eu tinha colocado. Ó, se vocês observarem, ela. Aqui é as nossas margens, ó. Aqui a gente verifica a margem da impressão. Então, ela vai imprimir a partir daqui, ó. Se vocês observarem, não há nenhuma linha, porque a gente não colocou nenhuma borda. Então, se vocês quiserem colocar borda, eu quero que tenha a borda na tabela. A gente vem aqui, ó, tabela, tá bom? E aí você estabelece quais são as bordas que você quer. Ah, eu quero só uma borda inferior, então ele vai colocar só a borda inferior. Ah, eu quero que tenha borda em todas as linhas dessa tabela. Então, você coloca aqui, ó, todas as bordas, tá bom? E aí você vai formatando naquele exato modelo que você quer. E aí, quando você vai imprimir, ó, arquivo, imprimir, aí ele já mostra exatamente a borda. Então, ó, essa seria a folha de impressão. Então, aquilo que a gente não colocou borda, não aparece borda, e aquilo que a gente colocou, vai aparecer a borda, tá certo? Então, essas são formatações simples, básicas, que tem em todo o pacote Office. Preenchimento, a cor do preenchimento, a gente pode pintar essa célula. Vou colocar aqui um destaque apenas, por exemplo, no título, né? Então, posso dar um destaque apenas no título, e por aí vai, tá certo? Se vocês quiserem, em vez de ficar colocando o número, né, o tamanho da fonte exato, você pode aumentar aqui, né, automaticamente, ou diminuir, tá bom? Então, formatações simples. A gente tem também a formatação da própria coluna, tá? Então, a gente pode, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um texto. Vou colocar aqui, deixa eu pegar um texto aqui da internet. Vou pegar aqui, Aprendendo Excel na prática. Vou colocar aqui esse texto, Aprendendo Excel na prática, tá certo? Quando eu copiei e colei aqui nesse texto, se vocês observarem, ele quebrou, não foi?
Como que eu faço para ele ficar exatamente do tamanho adequado? Ou eu seguro aqui, ó, na largura da coluna e puxo para o tamanho que eu quero, ou você pode clicar 2 vezes. Ó. Quando você clica 2 vezes, ele vai organizar para o tamanho que aquele espaçamento tem. Então, por exemplo, esse texto aqui, ele tem um espaço entre prática e Google, então ele não vai aparecer, tá? Deixa eu trazer ele para cá. Ó, ele tem um espaçamento entre prática e Google. Se você quiser formatar todos eles ao mesmo tempo, você pode clicar aqui e ele vai puxar todos ao mesmo tempo. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho, ó, aprendendo Excel na prática. Ele puxa para o outro lado. Ah, deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Se por acaso tiver um tamanho de célula dessa forma aqui, em que ele tenha quebrado, vocês podem utilizar essa formatação aqui, ó, de quebra do texto. No caso, ele está selecionado, então ele vai automaticamente puxar as outras palavras que não cabem na coluna para baixo. Se eu tirar, se eu desabilitar, ele não puxa, ele vai ficar igual, ele vai ficar reto, tá vendo? Ele vai ficar reto, ele não passa aquele espaçamento para baixo. É outra formatação que vocês têm no Excel, certo? Outra formatação que é muito utilizada, e por isso que eu vou mostrar aqui, é a de mesclagem de célula. Então, a gente pode, por exemplo, eu quero falar que esse quadro aqui refere-se à frequência, tabela 1, quadro 1. Perfil da amostra. Se vocês observarem, eu escrevi, mas a célula que está é apenas na G7, ó, G7. Eu quero que isso esteja exatamente nas duas, para quando ele imprimir, ele ficar igual. Então, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar, ó, ele está só nessa célula. Eu posso selecionar as duas células, e aí eu clico aqui, ó, mesclar a célula. Quando ele mescla, aí agora ele vai ficar, ó, em uma só. Ó. Tá vendo? Essa célula aqui, a G7, agora ela está mesclada. Ela faz parte, ó, se vocês observarem, está escurinho o G e o H. Por quê? Porque a gente mesclou. Ah, não quero mesclar, eu quero que fique só na primeira célula. Aí eu tiro. Então, ele vai ficar só na primeira célula. Agora, ele está selecionado, está cinzinha escuro, ó, só o G, certo? Outra opção que a gente tem aqui a gente tem a frequência absoluta. Então, vamos dizer aqui, total. Total, quantos alunos participaram aqui, né? A gente pode vir aqui nesse atalho, que é um atalho para soma. Se vocês observarem, ó, a gente tem o símbolo de soma da matemática, tá vendo? Se você clicar aqui em soma, aí ele vai somar as células que estão acima. Ou se você quiser somar outros valores, aí você seleciona os outros valores. Mas a gente quer somar exatamente a célula H9 mais a célula H11. Então, eu vou juntar ó, H9 até H11. Se vocês observarem, olha qual o termo que tem dentro da célula. Tem assim, ó, igual, soma, aí parênteses. O que tem no parênteses? Está dizendo que vai somar da célula H9, 2 pontos. Os 2 pontos no Excel e na planilha Google significa dizer, é como se a gente substituísse pela palavrinha até, né? Pela proporção até. Então, eu quero que some da célula H9 até a célula H10. Qual é a célula H10? É esse 4. E a gente dá um Enter. Quando dá um Enter, ele vai somar. Ó. Tá vendo? Ele somou a célula H9 até a célula H10. Vamos dizer que tivesse outros aqui. Não identificado. Prefere não se identificar. Vamos dizer que tenham 2 aqui. Aí eu quero que ele some todos. Então, agora é da H9 até H11. Então, vou ter que mudar aqui a minha forma. É da H9 até H11. Então, repare, ele seleciona. Então, o que é massa, o que é legal da planilha Google e do Excel é que a gente consegue ver todas as fórmulas também quando a gente clica na célula, porque ele mostra exatamente o que está sendo somado, certo? Então, a gente tem, ó, são 12 alunos aqui, de repente.
no caso, 6 do sexo feminino, masculino, e 2 preferem não identificar. Isso se a gente estiver falando de frequência absoluta, ou também conhecida na estatística como N. Mas se a gente quiser saber a frequência relativa, a frequência percentual, se a gente quiser saber a frequência percentual, aí vamos lá, ó. Como que a gente pode fazer? Olha que legal, em vez de ter que fazer novamente a formatação, eu posso só copiar a formatação daqui para o lado. Então, eu seleciono essa formatação, coloco aqui, ó, nesse pincel de formatação, aí ele selecionou. Aí eu digo assim, ó, copia essa formatação para o lado. Aí eu seleciono exatamente onde que eu quero que ele copie. Eu quero que ele copie para cá. Aí, ó, ele mudou a formatação, tá vendo? Mas o que é esse percentual? Eu quero saber o quanto representa, quem foi meu aluno de contabilidade de negócio, o quanto representa que essa variável aqui, por exemplo, os participantes do sexo feminino em relação ao total. Então, eu quero saber o quanto representa esse em relação, e aí português em relação é dividido, né? Utilizando aí o português aliado à matemática. Em relação, sobre quem? Sobre o total. É a parte pelo todo. Então, eu vou fazer a parte, que é o feminino, então tá a célula H9, dividido, então uma barrazinha, pelo total, certo? E eu dou um Enter. Então, ele me deu aqui a relação. Só que, reparem, aqui está num valor decimal. A gente não quer em valor decimal, a gente quer em valor percentual. O que eu posso fazer que tanto o Excel faz para mim, quanto o Planilha Google? Ele tem aqui um atalho, aqui, ó, já, ó, de formatação. Quando eu clicar aqui nesse percentual, ele já me dá em percentual. Então, ele diz assim, ó, pessoas do sexo feminino aqui presentes representam 50% do total. 6 em relação a 12 é 50%. Ok? E os demais? Aí a gente vai ver, ó, é o 4 dividido por 12 e o outro 2 dividido por 12. Então, sempre vai ser a célula do lado dividido sempre pela célula H12. Então, a gente poderia só puxar a fórmula. Como? A gente tem que botar uma opção aqui no Excel que a gente chama como se fosse travar a célula. O que é esse travar a célula? A gente vai bloquear. Então, quando a gente puxar a fórmula, ele não vai mudar aquela célula. Ó, vou mostrar para vocês. Eu não vou fazer nada, tá exatamente como a gente tinha feito, e vou puxar e vocês vão ver que tá errado. Puxei. Quando eu puxo, observe, ó, deu erro. Tá vendo? Por quê? Porque ele agora ele está dividindo esse por nada. Ele está dividindo esse por nada. Ele está dividindo esse por nada. Mas, na verdade, sempre é para eu dividir a parte pelo todo. Quem é o todo? Quem é que vai ficar aqui embaixo? H12. H12. Então, sempre vai ser H12, ok? Para eu não ter que ficar sempre alterando H12, 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 o que a gente pode fazer para poder puxar a fórmula, como a gente aprendeu, né, lá em contabilidade de negócios? A gente trava a célula. Cifrão, né? Isso, cifrão. Então, se vocês olharem no teclado de vocês, lá no número 4, tem um cifrãozinho. Você vai colocar Shift 4, que aí vai aparecer o cifrão. E aí, assim, você vai trancar, você vai bloquear a linha 12. Então, sempre ele vai considerar a linha 12. Ó, vou puxar para baixo agora. Ó, tá vendo? Então, sempre ele está considerando a linha 12. Ops. Linha 12, linha 12, linha 12. Tá vendo? Então, sempre ele está considerando a linha 12. Aí, assim, quando a gente tem, por exemplo, quem vai fazer análise de alguns nas solicitações de curso, sugestões de novos cursos, colocaram lá sobre análise de empresas listadas na Bolsa, que foi até o que a gente fez na disciplina de contabilidade de negócios. Aí a gente tem lá a análise das demonstrações, vários planos de contas, né? Várias contas do balanço da DRE. E para a gente fazer essa análise vertical, a própria análise horizontal, a gente pode fazer uma fórmula única e puxar essa fórmula, não precisar ficar alterando de uma para uma. Quando a gente utiliza esse artifício do cifrão, facilita muito esse cálculo. Deixa eu ver agora as dúvidas. Professora, eu não sei por que o meu eu não consegui transpor. Vamos lá. Vou mostrar novamente como transpor, tá? Você conseguiu fazer esse quadrozinho?
Não, eu parei lá e vim ver aqui, que eu não estava conseguindo transpor, aí eu não. Faz o seguinte, então vamos só transpor o que já está aí na planilha, que é essa parte aqui, célula, Tá. Você vai fazer o seguinte, você seleciona todas as células, então você clica com o botão esquerdo do mouse e puxa até a última célula. Assim você vai selecionar. Certo. Aí você pode ou dar um Ctrl C, que é copiar, ou você copia aqui, ou você clica com o botão direito, copiar. Quando você copiar, você vai ver que vai ficar selecionado, vai ficar aqui, ó, Isso. como se fosse um caminhozinho. Isso quer dizer que ele está selecionado. Aí agora chega o momento da gente colar. Como que a gente vai colar? Clica com o botão direito, onde você quer colar, onde você quer transpor. E aí você vai selecionar aqui, ó. Tem como se fosse uma pasta. Entendi. Tava errado mesmo. Eu tava selecionava e onde eu selecionava mesmo, eu já clicava em transpor, aí ele tava aparecendo um erro. Pronto. Não. Entendi, Ou então entendi, você vem entendi. aqui, ó. Colar, aí você vem aqui, tem transpor. Tá certo? Aí dá mesmo. Agora eu entendi. Certo? Show. Ver as próximas dúvidas. Como assim, Emily? Por precisar mudar a planilha, já sinalizou um erro na fórmula? Ah, tá. Você estava Não, Bia, explicando, não é isso? estava explicando. Quando você fez a soma só do feminino, no caso, só até a célula H11, ou H10, perdão, e aplicou a fórmula da soma nela, quando você acrescentou o novo dado, né, que é o NI lá na célula H11, a fórmula já tá entre aspas, amarrada como até o H10. Aí apareceu aquele triângulozinho lá, já sinalizava. O Excel ajuda tanto que até ele te mostra que está tendo algum erro ali. Isso, Aí quando você exatamente. corrigiu, aí ele já puxou ali legal. Exatamente. E aí a Emily, como professora de matemática, né? A gente não consegue dividir nenhum número por zero, nem mesmo o Excel. Ele mostra Exatamente. aqui, ó, o erro, ó. Erro ao dividir por zero. Por que ele está dividindo por zero? Se você clicar duas vezes, ou então se você olhar na barra aqui de fórmula, o que ele está fazendo? Ele está dividindo o número 4, que é H10, pela célula H13. Mas o que tem na H13? Zero. Então, a gente não consegue dividir nenhum número por zero, né? E nem mesmo o Excel. E é isso que ele mostra. Ó, tem algum erro aqui nessa fórmula, que ele está dividindo por zero. Certo? Muito bem. E se eu não me engano, Bia, se você clicar lá no errozinho, né, ele te dá assim um norte para o que é que está acontecendo, Isso, né? exatamente, aqui, ó. Ó, erro ao Erro a dividir dividir por por zero. zero. Aí tem ajuda sobre esse erro, né? Tá bom? Então, você pode... Isso é muito legal. No próprio Excel, no Google também, tá? Na planilha Google também. A gente tem no próprio menu, que a gente está na primeira parte do menu. Aqui tem ajuda. A gente tem várias ajudas. A gente coloca a dúvida que a gente tem para o Office e ele nos responde. No Google também ele nos responde, né? Então, realmente, se você quer aprender Excel, se você quer aprender a utilizar a planilha Google, não tem como você não aprender. A gente tem muitas formas de aprender de forma ativa, né? Porque tanto o Excel quanto o Google fornecem, quanto a gente tem diversos tutoriais aí na internet. Tá bom? Mas tranquilo, né? Vamos adiante. Bom, a gente tem outras funções que eu vou mostrar depois aqui na hora dos exercícios para vocês, que são muito legais, eu uso muito nas minhas atividades profissionais, educacionais também, que são essas formatações condicionais. Então, a gente pode colocar a formatação condicional, por exemplo, aqui, ó, na célula, vamos dizer lá, quem trabalha com indicadores. Eu quero sinalizar quais são as contas que têm um percentual acima de 50%, ou seja, são contas representativas. Aí você seleciona lá aquela tua coluna, ó, por exemplo, selecionei aqui a coluna do I, porque a gente tem aqui os percentuais. Aí eu posso colocar aqui, ó, formatação condicional, e eu coloco a formatação. Eu quero que quando tiver acima de sei lá, 30%, porque aqui só tem 50, 33 e 17, né? Aqueles que tiverem acima de 30% vão ficar verdinhos. Aí eu posso colocar aqui, ó, uma escala de cor, por exemplo, ou ícones, ó, para ele me sinalizar. Aqueles que estão positivos, aquilo que é para ter uma atenção, ó, por exemplo. Vou colocar aqui, ó.
aquele que é para ter uma atenção. Aí eu venho aqui, ó, gerenciar regras, tá? Quando eu coloco gerenciar regras, aí a gente vai definir exatamente quais são as regras. Ah, eu quero que ele me sinalize um verdinho, por exemplo, quando o valor for em percentual, por exemplo, acima de 30. Não, acima de 40. Aí eu quero que ele fique amarelo quando ele for acima de 30, entre 30 e 40. E quando ele for menor, que ele fique vermelho. Tá? Pronto. Aí ele mostrou aqui, ó. Aqui, esse aqui ficou verdinho também, ó. Por quê? Porque era 100%. Aqueles que estavam abaixo, ó, eu não tinha nenhum que era entre 40 e 50, né? Eu tinha aqui o verde, né? Aí o vermelho, que estava aqui abaixo do 30, né? Do meu percentual. Deixa eu só confirmar aqui a formatação. Gerenciar a regra. Então, a gente tem o percentual. Peraí, deixa eu botar aqui o número. Esse aqui era 0,50. E esse aqui era 0,30. Professora, por que você colocou 0,5 e 0,30? Porque lembra que eles estavam em decimais, a gente que colocou em percentual, então se a gente colocar aqui em decimal, na verdade o número dele é 0,5. 0,5, 0,3, 0,1, tá certo? Então, como ele está, o valor dele, o cálculo dele é em decimal. Eu que coloquei para ele exprimir em percentual, tá? Então, aí na hora da minha formatação, quando eu venho aqui, ó, formatação condicional, gerenciar regras, aí quando eu clico 2 vezes, aqui eu vou colocar exatamente quanto que eu quero, esse índice, tá? Em função do número. Então, o número que ele deu, quando ele calculou, foi 0,5. Então, os números que forem de 50% para cima, eu quero que ele sinalize como positivo. Aqueles que tiverem entre 30% e 50% fiquem aí com um bloquinho de atenção. E aqueles que forem menores que 30%, que fiquem com um sinalzinho vermelho. Aí ele me dá aqui. Ó. Tá, aí eu tenho não informado. Isso aqui, vamos dizer que seja outra coisa, tá? Porque não tem nada a ver com. Vamos dizer que seja indicadores. Indicadores. ROA, ROI e, sei lá, EBITDA. Porque não tem nada a ver com sexo, né? Indicador. Mas eu queria só mostrar a fórmula para vocês, tá? E aí, se esse indicador aqui, por exemplo, tiver um valor aceitável, vamos dizer que para os acionistas seja um valor aí de 50% para cima, aí ele sinaliza como positivo. Então, esse outro aqui, que era, sei lá, margem líquida. Ó, margem líquida de 100%. Aí ele ficou positivo também. Aqueles que já não, eram entre 30 e 50, aí ele sinaliza como amarelo. E aquele que era menor, ele sinaliza como vermelho. Certo? Não é legalzinho, né? Essas formatações. Eu gosto muito, principalmente para me sinalizar, por exemplo, quando eu quero acompanhar o rendimento de vocês durante a turma. Aí o Excel ele já me mostra, eu coloco, por exemplo, em vez dele me dar dessa forma aqui, ele me dá escala de cores. E aí eu vejo em linhas mesmo essas escalas de cores. Então, eu posso condicionar essas escalas de cores também. Clico 2 vezes e aí eu condiciono. Certo? Ok? Alguma dúvida aí com relação a essa formatação condicional? Estou falando muito rápido, tá compreensível? O intuito aqui é ajudar vocês. Então, se vocês estão aqui em plenas férias, primeiro dia de férias, é porque vocês estão interessados. Então, quero ajudá-los, tá? Perfeito. Então, vamos adiante. Então, vamos agora para a prática mesmo, tá? Então, essas aqui são as funções principais. Além destas, né, de formatação condicional, eu acho muito importante vocês conhecerem, por exemplo, as demais funções, como a média, a contagem, o máximo, o mínimo. Então, se a gente colocar, por exemplo, eu quero saber aqui a média, eu quero saber a moda, Excel,
estatística básica, né? Que vocês vão ver ali, ou já devem estar vendo, né? O que é a média? A média de um determinado grupo, né? O total, se vocês fizerem as médias das notas de vocês, né? A moda, aquele número que mais se repete, né? O valor máximo, mínimo. Isso a gente já utiliza, já mostrava para vocês, por exemplo, nas nossas aulas. Então, o que vocês podem fazer? O próprio Excel, ele ajuda. Como? Você coloca, sempre que você quiser uma fórmula, você coloca igual, e você vai colocar qual é essa fórmula. No caso, a média, você bota média. Aí ele coloca aqui, ó, mediana, tá vendo? Se você colocar aqui, ó, M, aí ele vai mostrar, ó, todas as funções que ele tem, ó, de modo, mínimo, mediana. O próprio Google Planilhas, ele também mostra isso, tá certo? Então, a gente pode fazer, utilizando ele vai mostrando para a gente quais são as funções. Mas, se você quiser, você pode vir aqui direto e colocar, ó, média. Quando clicar média, ele vai perguntar, você quer a média do quê? Dessa amostra aqui. Aí ele vai nos dar a média. Ah, média 4. Ah, eu quero a moda. Aí você pode botar de novo, ó, igual, aí bota IME, ó. Ele vai botar moda, tá vendo? Ou você pode vir aqui, ó, em funções principais. Aqui não tem a moda, mas você consegue encontrar aqui a própria moda, aqui, ó, estatística. E aí você tem moda, ó, desvio padrão, tá certo? Então você pode utilizar também variância, enfim, você pode utilizar essas funções. Então, eu quero encontrar, peraí. Eu quero encontrar nessa função aqui. Ops, espera. Divisor pelo. Ainda. Ó. Mod, retorna o resto da divisão por um número ser dividido pelo divisor. A gente quer, esse aqui, ó. Na verdade, que é o valor que foi mais repetido. Então, é dessa daqui, ó. E fecha o parênteses. No caso, ele aparece assim, ó, entre. A gente tem aqui a chave não, né? Jogo da velha, ND. O que significa isso? Que no caso, nenhum dos números se repetiu. Vamos supor que feminino tenha sido 6 e masculino 6. Agora ele vai aparecer aqui, ó. 6, tá vendo? Por quê? Porque agora sim se repetiu um número. O que é a moda? Vocês vão ver em estatística, quem não se recorda. Quais números se repetiram? Vou para esse exemplo aqui, ó. Vamos ver se algum número se repete aqui. Moda. Qual é a moda dessa amostra aqui? Vou selecionar aqui todos eles. Vamos ver se algum número se repete. A gente tem vários números. Aqui. Fechei. Pronto. Ó, o número 994 foi o que apareceu mais vezes. Se a gente quiser saber quantas vezes, a gente coloca para ele contar quantas vezes. Aqui tem, ó, por exemplo, ó, contar números, tá vendo? Aí ele conta quantas vezes aquele número apareceu. Então, de novo, ó, repetido, né? Quantas vezes ele apareceu. Aí você pode colocar aqui, ó, contar números. E ele vai contar exatamente. Peraí, contar se. Porque ele vai calcular o número das células que corresponde a uma determinada condição. Então, você pode contar, perdão, os valores. Você pode contar os valores daquele. Quantas vezes ele se repete aqui. Aí, de novo, você coloca aqui. Tá? Enfim, vocês estão vendo que tem várias funções. Hoje a gente não vai trabalhar todas elas, tá? Hoje, eu coloquei 3 exercíciozinhos para a gente praticar, para vocês praticarem. Mas as principais são essas. Então, o máximo, aí eu coloco aqui, qual o número máximo? Aí ele diz, ó, o máximo foi 6, e o mínimo? Mínimo. O mínimo foi 2, tá? Geralmente eu faço isso para fazer a nossa apuração de notas. Tem mais de 60 alunos, né? Aí qual foi a nota máxima? Qual foi a nota mínima? Qual foi a nota que mais se repetiu? Não sei se vocês se recordam,
Mas no feedback das notas, geralmente eu faço isso. E vocês podem usar de diversas funções nas empresas de vocês também. De repente, se vocês quiserem fazer, apurar com relação aos produtos, né? Qual foi o máximo de vendas, o mínimo de vendas, qual foi o produto que mais foi vendido. Então, vocês conseguem também utilizar essas funções para isso, tá certo? Mas como já está dando quase 1 hora e eu quero que vocês pratiquem, vamos passar para a etapa dos exercícios, tá bom? Então, lembrando, a gente tem vários outros menus, inclusive está muito em alta os dashboards, né? Os dashboards, a gente usa as tabelas dinâmicas, hoje a gente não vai trabalhar isso, de repente pode ser um outro curso, né? Mais lá na frente, outro curso de férias para a gente fazer, utilizar as tabelas dinâmicas, não vai ser voltado para isso. Incluir imagens, formas, eu incluí essa imagem aqui, né? Incluindo aqui fazendo essa inserção. A gente pode incluir links, gráficos, enfim. Há várias outras funções possíveis aqui no Excel. Como não dá muito tempo para isso, vamos para a parte mais básica, pelo que eu vi que tem sido cobrado aí quando vocês vão participar, por exemplo, de seleções de estágios. Algumas seleções de estágios, vocês fazem algumas atividades, né, na hora da seleção de quem consegue ou não utilizar o Excel. E algumas dessas seleções utilizam esses formatos de exercícios, e aí por isso eu trouxe eles para a gente praticar, tá certo? Vamos para o primeiro. Primeiro exercício. O primeiro, o desafio é que vocês consigam. A empresa tem esses determinados produtos aqui. Esse produto que tem esse código de barra, ele tem 881 unidades em estoque e ele produziu 119. Esse outro produto tem 538 unidades em estoque, produziu 164 e por aí vai. Vários produtos, tá certo? Se a gente quiser saber todos aqui, ó, se você clicar o Ctrl, segurar o Ctrl e colocar para baixo, aí ele vai até o último, né? Aí eu quero ir para cima, segura o Ctrl e coloca para cima, aí ele vai lá para cima, certo? A gente quer que vocês identifiquem aí, sinalizem para que se torne mais fácil a análise de quem vai, a análise gerencial, que sinalizem os estoques de produtos que têm um valor, uma quantidade de estoque superior ou igual a 800, que tem um estoque entre 550 e 800 e que tem um estoque inferior a 550. Para isso, vocês podem utilizar qualquer tipo de sinal que vocês achem mais adequado, tá bom? Fiquem à vontade. Pode ser a corzinha verde, amarela e vermelha, pode ser, como eu mostrei, os ícones, podem ficar à vontade. Tentem fazer aí, eu acabei de mostrar aqui como que fazia. Tentem fazer aqui. Conseguiram Pode compreender? repetir, professora, por favor? Tá. Ítalo, a ideia é que vocês consigam colocar aqui, né, nesse sinal. Vou mostrar aqui, por exemplo. Vamos dizer que vocês vão colocar os ícones, tá bom? Vermelho, vermelho, verde e amarelo. Então, vocês colocam aqui a formatação condicional e aí, por exemplo, um indicador. Eu quero que você coloque a formatação, gerenciar regras. Vamos dizer que a formatação seja, se ele for maior que 800, maior ou igual a 800, ele vai ser, vou botar aqui, 3, 2, pronto, 1. Ok. Aí vamos botar aqui 3, 2, 1. Ó, ele vai me dar aqui um sinal. Se vocês observarem, a minha letra, ela tá branquinha. Para quê? Para só ser uma legenda. Então, eu coloquei uma legendazinha aqui. Quando ele fosse maior ou igual a 800, ele vai ficar verdezinho. Quando ele estiver entre 550 e 800, é para ele me dar um sinal de alerta. E quando ele for inferior a 550, para ele me dar um sinal de preocupação, tá? Desse estoque. Ou seja, o gestor ele tem que ir atrás de comprar mais mercadoria ou de produzir, porque senão ele vai ficar com falta desse produto no estoque, tá? Vamos dizer que a margem dele seja aí ter pelo menos 550 unidades em estoque. Então, eu coloquei essa situação. Aí eu quero que vocês sinalizem aqui nessa planilha. Então, por exemplo, estou colocando aqui, ó, selecionei toda a coluna
E aí eu quero que vocês sinalizem para o gestor que quando ele tiver maior que 800, ele vai ter que ficar verde. Quando ele tiver entre 550 e 800, vai ficar amarelo, né, o sinal de alerta. E menor que 550, vai ficar esse sinal aí de preocupação. Então, formatação condicional, conjunto de ícones, aí você pode colocar esses indicadores. Quando você for formatar, aqui, ó, gerenciar regras, aí você vai formatar aqui, ó. Essa formatação, eu quero que lá na formatação da coluna, ó, BB, então eu clico aqui, ó, 2 vezes, ele vai dizer que quando esse valor em estoque for igual ou superior a 800, perdão, a 800, vai ser positivo. Quando ele tiver entre 550 e 800, ele vai ficar com um sinal de alerta. E quando ele for inferior, ele vai ficar com um sinal aí, né, de preocupação. Só que aí, atenção, ó, viu que ele já me retornou. Cuidado, tá em porcentagem. Então, tem que colocar em número, ó. Número, número. Então, 800, 550. Pronto. Pronto. Então, ó, vamos ver se deu certo, ó. Esse produto tem quantas unidades em estoque? 881. Então, ok, ele tá ok, ó. Tá acima de 800. Esse aqui tem menos de 550. Então, ó, muito cuidado. Esse tem menos de 550 também, muito cuidado. Esse tem entre 550 e 800. Então, tem só um sinalzinho de alerta. E por aí vai. Certo? Ítalo? Obrigado, professor. Compreendido de nada. Aí fiquem à vontade, podem colocar aí o sinal que vocês querem, né? O ícone, ou podem colocar cores ou barras, né? Enfim, né? Podem colocar aí estrelinhas, né? Se tá o estoque completo, se tem mais ou menos metade do estoque, se já está preocupante esse estoque, enfim, dê aí as características que vocês quiserem, assim, vocês podem personalizar. Tentem aí. Entrou de novo, depois eu peço para colocar o nome completo no chat, por favor, para que, caso eu consiga o certificado, né, eu vou entrar em contato com a secretaria para ver se a gente consegue gerar algum certificado para vocês. Aí eu envio o certificado para o e-mail de vocês, certo?
Não, Emily, você pode ir pela barra também pelo menu, por esse menu aqui também. Você também consegue fazer as formatações, tá? Você conseguiu fazer? Tá, show de bola. Digo assim, para fazer dessa forma, com o uso da formatação condicional, eu tenho que aplicar primeiro a condicional lá na quantidade de estoque. No Não, você entanto, eu pode tenho. fazer aqui direto e depois só colocar aqui. Lembrando, por que a gente coloca essa legenda? Porque é para auxiliar quem vai ler. Então, a gente vai imprimir isso daqui. Aí ele vai mostrar, ó, quem for olhar aqui não vai saber por que está verde, por que está vermelho. Isso daqui é só para explicar. Ó, quando você vê verde é porque está acima de 800. Quando você vê amarelo, entendeu? Isso Entendi aqui agora. é só a legenda da tua da tua tabela, né? Entendeu. Valeu. Alguém teve alguma dificuldade? Todo mundo conseguiu já fazer? Oh, craque. Hoje esse semestre, eu resolvi antecipar. Geralmente eu dou curso de férias em janeiro, mas como em janeiro eu vou tirar férias, de fato, vai ser o período que eu não vou poder ter nenhuma atividade acadêmica, porque eu vou estar gozando férias, de fato. Aí eu antecipei para que eu pudesse ter algum contato com vocês. Mas eu vou passar essas sugestões de cursos que vocês deram para a coordenação, tá certo? Podemos passar para a próxima? Alguma dúvida? Conseguiu, Regiane, muito bem. Deu certo também, Ítalo? Ítalo, Josilano, Lisandra, Luana, Juliana, Pedro. Tá dando certo. Show. Sérgio, Yasmin. Yasmin, você está fazendo a planilhas Google. Ela é um pouquinho diferente, mas ela também tem. Desculpa, lá em cima tem também a formatação condicional. Não sei se você chegou a visualizar. Conseguiu encontrar? Professora, eu vou conseguir fazer isso só depois, porque como eu tô usando outro tipo de Ah, computador, aí quando eu tiver com outro, aí eu tento fazer, aí... tá bom, então, como você preferir. Mas deixa eu transmitir aqui a tela para quem estiver fazendo no Google. Que legal, Luana, show. Ó, no Google, como eu falei para vocês, tem um vídeo que eu mostrei as ferramentas do Google mesmo. Tem outro vídeo lá no YouTube aqui, ó. Prepare-se Google Planilhas. São 2 horas também, que aí tem como vocês visualizarem. Mas tem aqui, ó, formatar, você me formatar, formatação condicional. Aí você consegue colocar cores, tá bom? Então você adiciona cores. Ela não tem os ícones que o Excel tem, mas a gente consegue preencher. Vamos dizer que se for acima ou maior ou igual a 800, é para ficar verdinho. Aí vamos dizer que aqui deu 802. 802. Ó, aí ficou verdinho, tá vendo? Então vamos dizer que agora aqui é 800. Oh, peraí, 500. Ó, não fica, ó, tá vendo? 300. 841. 560. Então, ele vai ficar verdinho só para os que forem acima de 800. Ah, se for assim, abaixo de 500, ele tem que ficar vermelho. Então, eu vou colocar aqui, adicionar outra regra. Adicionar outra regra. Se for menor ou igual a... Não, menor que 500, eu quero que ele fique vermelho. Concluído. Aí, eu vou puxar essa formatação. Ó. Vixe, não foi. Adicionar a formatação.
menor que 500. Quero que ele fique vermelho. Pronto. Aí eu vou pegar essa mesma formatação até embaixo. Peraí. Essa mesma regra de formatação até embaixo. Pronto. Aí, ó, os números que são menores que 500, ó, ficaram em vermelho. E os que estão entre 500 e 800, como não tem nenhuma formatação, ó, aí eles estão em branco. Vou botar aqui 600. Ó, tá vendo? 499. 630. Então, dá para fazer também no Google. Voltar para lá. Tranquilo esse primeiro exercício? Podemos passar para o próximo? Vou passar. Se não tem nenhuma dúvida, vamos passar para o próximo. Agora vem o desafio. Ó, a empresa, ela tem, uma determinada empresa, ela tem todos os dados, ela tem 3 fábricas, ó. Se você observar, eu vou tirar aqui para vocês verem como que a gente faz isso. Ela colocou aqui cada um dos produtos, ó, ela tem quantos produtos? 168 produtos. E ela colocou exatamente esses produtos por cada grife. Ela tem grifes distintas. E fábricas também distintas, sedes distintas. E ela tem um faturamento de vendas de cada um desses produtos. Aí a gente pode, de repente, a empresa quer saber, quer identificar, quer analisar cada um desses produtos, quer filtrar. A gente vem aqui, ó, dados, filtro. Aí ele aparece, ó, essa setinha do lado. Se a gente quiser, a gente pode olhar, eu quero só olhar o produto 100. Aí ele me mostra só o produto 100. Não, eu quero mostrar todos os produtos. Mas eu quero só os produtos da grife sombras. Aí ele me mostra só das grifes sombras, ó, tá vendo? E da fábrica, sei lá, Minas Gerais. Aí ele mostra só das de Minas Gerais. Ah, eu quero só da fábrica do Rio de Janeiro. É só da fábrica do Rio de Janeiro. Então, o filtro faz com que você filtre, né, as informações que você quer visualizar. Sim, quer dizer que não está retirando as informações. Ele está apenas mostrando uma visualização personalizada. Mas os dados, eles estão todos aqui, certo? Essa é a opção filtro. Aí a empresa, vamos dizer que lá na seleção do estágio, vocês estão atrás, eles pediram para que você montasse um quadro gerencial para que o gestor de vendas, ele conseguisse observar o valor total faturado de cada grife por cada fábrica. Então, a gente tem aqui, ó, cada uma das fábricas, a fábrica do Rio de Janeiro, a fábrica de Minas Gerais, a fábrica de São Paulo, e a gente tem cada uma das grifes, ó. A grife Lira Batom, a grife Sombra Ivos, a grife Martins Shampoo e a grife Sabão Pais Leme. Ele quer saber exatamente quanto que teve de faturamento da grife Lira Batom só na fábrica do Rio de Janeiro. Ah, se eu quiser saber da Lira Batom só na fábrica do Rio de Janeiro, aí eu seleciono só do Rio de Janeiro. Aí eu vou somar, ó, vou somar tudo que tem aqui. Quando você seleciona, aí mostra aqui, ó, soma 50.694. Então, eu poderia, de repente, só fazer isso e botar 50.694. Só que vai lhe dar um trabalho. Imagine se você tivesse, aqui a gente só tem 168, mas vamos imaginar que você tivesse 20 grifes, 30 fábricas. Ia dar um certo trabalho você fazer isso manualmente. Então, a gente pode fazer isso através de fórmulas, tá? Que fórmula a gente utiliza para poder fazer? Antes de eu iniciar a fórmula, vocês entenderam qual é a proposta? O que o gestor ele precisa conhecer? Ó, eu quero saber o quanto que ele está vendendo da grife Lira Batom em cada uma das fábricas. Ah, ele quer saber se está compensando ele produzir essa grife aqui e mandar para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para São Paulo. Ele quer saber o faturamento dessa outra grife em cada uma das fábricas, o faturamento dessa outra em cada uma das fábricas, perdão, para que ele possa tomar as decisões gerenciais. Compreendido isso daí? Essa situação problema? Beleza. Como que a gente vai fazer, né? Através de que forma a gente pode fazer
que facilita, que possa facilitar aí esse nosso quadro gerencial, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que somar os produtos de cada grife por cada fábrica distinta. A gente chama esse tipo de análise cruzada, em que eu vou analisar duas variáveis, tá? A fábrica e a grife. Então, vou ter que considerar essas duas variáveis distintas. Então, a gente vai utilizar uma fórmula no Excel, que é a fórmula soma cis. Então, você vai colocar assim, ó, igual, soma cis. Aí ele já mostra aqui, ó, o que é essa fórmula soma cis, ó. Ele vai adicionar as células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Então, eu quero saber exatamente quanto foi faturado de todos os produtos da fábrica do Rio de Janeiro, mas só referente à grife Lira Batom. Então, a gente tem duas condições específicas ou critérios que devem ser satisfeitos. Então, se você clicar duas vezes, ele vai te dizer como fazer a fórmula. Ele diz assim, ó, primeiro, coloque o primeiro intervalo que você vai considerar de soma, tá? O primeiro é o intervalo da soma, né? Que a gente vai considerar, é a coluna D, que é o que foi faturado, tá? Então, a gente vai considerar o primeiro intervalo é essa coluna D aqui, essa coluna D, que é exatamente o que foi faturado. Então, a gente seleciona a coluna toda, ó. Tanto que ele nem coloca o número da linha, ele bota, ó, D, 2 pontos D, porque ele está dizendo que é tudo que tiver na coluna D, ele vai somar, certo? Por quê? Porque a gente quer o valor financeiro, o valor do faturamento. É isso que ele vai somar. Bom? Ok até aí? Tranquilo? Então, primeiro a gente vai dizer, ó, o que você vai somar, Excel? Eu quero que você some o faturamento, porque eu quero saber o total que foi faturado pelos produtos. Tá sem câmera? Do Excel? A Regiane disse que tá sem câmera. Ah. A sua câmera tinha saiu de novo para mim. Eu não sei se é só para mim. Estranho. Bom, mas o Excel você está conseguindo visualizar, né? Sim, estou visualizando, sim. Compreendido? Eu estou vendo. Beleza. Pronto, então eu botei a soma. Eu vou somar o faturamento. Pronto, é isso que ele vai somar. A gente dá um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aí, ó, se você observar, ele vai ficar negrito, dizendo assim, ó, intervalo critérios 1. Então, você vai dizer, ó, qual é o intervalo do primeiro critério que deve ser satisfeito. Aí, agora, a gente vai ter que selecionar o primeiro argumento, que a gente chama, né? Ou seja, a gente vai selecionar a fábrica, porque a gente só vai contabilizar, a gente só vai somar aquilo que for referente à fábrica do Rio de Janeiro. Então, ele vai ter que dizer aqui que o primeiro argumento aqui, nessa situação, ele vai analisar aqui na coluna C, e nessa coluna C, a opção que deve ser satisfeita, então, tem assim, ó, C, 2 pontos C, é o intervalo que ele vai olhar. Ele vai olhar para toda a coluna C, ponto e vírgula, e nessa coluna C, ele vai ter que obedecer, ele vai ter que ser exatamente aquilo que está no F4, Fábrica Rio de Janeiro. Só que eu vou colocar aqui exatamente que ele tem que ser, ó, cifrão. Ele não pode sair dessa coluna, ele sempre tem que considerar o que está na coluna do Rio de Janeiro. Por quê? Quando eu for puxar para o lado, se eu não fechar a coluna, ele vai considerar G, depois H, depois I. E não, eu sempre quero que ele considere Fábrica do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, vou colocar ó, cifrão F4. Por que F4? Porque a Fábrica do Rio de Janeiro tá na coluna F, linha 4. Certo? Esse é o primeiro critério. Entendido aí? Primeiro critério. Beleza. Agora, qual é o segundo critério? Ah, ele não vai somar tudo que é da Fábrica do Rio de Janeiro. Ele vai somar o que é da Fábrica do Rio de Janeiro, considerando agora o segundo critério. Ó. Segundo critério,
Qual é o segundo critério? É que a grife, então vou selecionar a coluna grife, então ele vai olhar para essa coluna e ele só vai somar quando, aí ponto e vírgula, o que tiver nessa coluna, nesse intervalo, for lira batom. G3, ó. Só que aí, de novo, agora, a minha coluna, ela, quando eu for puxar para o lado, ela vai alterar. Porque primeiro eu quero saber só da lira batom, mas depois eu vou querer saber da sombra, depois da Martins shampoo e depois da Sabão Pais Leme. Então, a coluna, ela vai alterar. O que não vai alterar agora? É a linha. Então, o que eu vou fechar aqui para o Excel não é a coluna, é a linha. Então, esse cifrão, ó, ele não vai ficar antes da coluna, antes da letra. Ele vai ficar antes da linha 3. E aí eu fecho a minha fórmula. Tudo bem? Finalizei, dou um Enter. Ó, aí ele deu exatamente aquele valor que a gente tinha encontrado, ó, 50.694. Tá vendo? Que valor, professora? Lembra que eu disse, ó... É que você é muito inteligente, professor. Né? O Excel é inteligente demais. Vamos ver se bate, ó. Vem aqui, ó, grife, e aí você seleciona só o que for lira batom. Lira batom. O resto, ó, tá branco. Então, ele não vai mostrar o que não for lira batom. E agora eu quero que ele mostre só o que for... Deixa eu ver qual era. Era Rio de Janeiro? Era Rio de Janeiro. Eu quero que mostre só o que for Rio de Janeiro. Eu tiro tudo, deixo só Rio de Janeiro. Aí, ó, se eu selecionar todos eles, o Excel ele já me mostra aqui, ó, a média, a contagem e a soma. Olha o total aqui, ó. Quando ele soma todas essas células, olha o valor que dá. 50.694. Significa dizer que todos os produtos que foram vendidos da grife Lira Batom na fábrica Rio de Janeiro somaram R$ 50.694. Foi exatamente o que a gente encontrou. 50.694. Né? Aí agora é só puxar, ó. Puxa para baixo, aí ele faz de todos e puxa para o lado, ó. Ah, professora, por que não tá dando certo? Vamos olhar aqui, ó. Não deu certo, tá? Vamos olhar o que foi. Clica 2 vezes. O que ele está considerando, ó? Vamos olhar o que foi que a gente errou aqui para a gente ver o que exatamente a gente tem que alterar. Observe, o intervalo da soma, o que ele está somando? Ó? Coluna E. Qual é a coluna E? É essa daqui. Tem alguma coisa na coluna E? Não, né? Então, ele está somando 0 com 0, por isso que deu errado. Então, a gente esqueceu, eu, né? Não foi vocês. Eu esqueci de colocar o quê, ó? Aqui a gente tem que fechar a coluna, porque sempre ele vai somar o faturamento. Então, vamos fechar a coluna. Ó. Fechar a coluna D. Certo? Além de fechar a coluna D, a gente tem que fechar a coluna C, porque senão, quando a gente puxar para o lado, ele vai sempre puxar para a coluna. Vai alterar a coluna. Então, a gente não quer que altere a coluna, a gente quer que sempre considere a coluna D e a coluna C. Então, vou fechar aqui, ó. Cifrão e cifrão. Vamos ver se dá certo agora. Não deu certo, pera ainda. Eu acho. Ah, a coluna B faltou, né? Coluna B. Vamos ver agora. Pronto, agora sim. Vamos ver se deu certo. Vamos ver aqui se deu certo. Vamos lá para sombras Ivo, né? Vou filtrar aqui, ó. Eu quero apenas sombras Ivo. Fábrica do Rio de Janeiro. Vamos ver quanto dá. Vou pegar aqui. Todos eles. 85.764. Vamos ver se bate. Ops. 85.764. Pronto. Então, agora sim, nossa formulazinha bateu, tá correto. Certo? Ou seja, aí o gestor comercial, quando ele olha para cá, ele sabe exatamente qual é a grife que está mais faturando, qual é a fábrica que está mais faturando, né? Ela consegue fazer essa avaliação cruzada.
né? Legal. Vocês estão fazendo ao mesmo tempo? Vou aguardar aí o feedback de vocês. Tudo certo, Regiane. Show. Luana também. Parabéns, Luana. Deu certo, Emily? Você também conseguiu? Massa. Ítalo, show de bola. Pedro, tá dando certo também, Pedro? Professora, eu acho que eu não tô conseguindo fazer, eu acho que é por causa da minha versão do Excel, que é antiga. Não, mas ela dá também. Dá certo. Só a versão antiga. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui, só que seria mais fácil para vocês. Que aí pode ser que a versão antiga não tenha, mas isso daqui ela faz. O que você vai. Talvez seja só algum errozinho aqui na fórmula. Verifica se a tua fórmula tá direitinho. Ó. Deixa eu aproximar mais. Verifica se a tua fórmula tá direitinho. Primeiro eu coloco qual é o que ele vai somar, qual é a coluna que ele vai somar. Se é faturamento que eu quero saber, então é a coluna do faturamento. Aí depois eu vou dizer o primeiro critério. Primeiro critério, eu vou olhar para a fábrica, então seleciono aqui a coluna da fábrica, ponto e vírgula. E aí essa coluna da fábrica tem que ser exatamente Rio de Janeiro. Então eu coloco essa célula aqui, fábrica Rio de Janeiro. Depois, qual é o segundo critério? Aí eu vou fechar aqui, ó, cifrão, né? A coluna lá da grife, que é a coluna B, tem que ser exatamente a lira batom. Vê se dá certo aí. Professora, Pois não. porque no finalzinho vai ficar tipo o G, aí o S, né? E o 3. Por que o S não pode ficar antes do G? Vamos fazer o. Porque senão ele vai levar em consideração a coluna e não a linha. Aí, o F4, a gente quer que ele leve em consideração a coluna e a linha. No caso da última formulazinha lá no finalzinho, a gente só está levando em consideração a linha, a gente só quer a linha, a gente não quer que ele segure a coluna, entendeu? Isso, ó. Acho que foi a Yasmin que perguntou. Yasmin, o cifrão sempre é para fechar, tá? É para bloquear. Se eu coloquei o cifrão antes do número, significa dizer que ele vai bloquear a linha. Se eu coloquei ele antes da letra, significa dizer que ele vai bloquear a coluna. Então, quando a gente puxa para o lado, ó, vou tirar isso daqui, tá? Vou colocar o cifrão na letra. Repare que quando eu puxar para o lado, ele sempre vai bloquear, vai ficar sempre G. Mas quando eu puxar para baixo, ele vai ficar 4, 5, 6, ó. Eu vou tirar tudo isso aqui, tá? Ó, vou puxar para o lado, ó. Observe, ó, sempre fica, ó, a coluna, a mesma coluna. Ele está considerando ó, a mesma coluna, ó, não muda, tá vendo? A mesma coluna. Então, ele vai terminar somando a mesma coisa. Quando eu puxo para baixo, aí ele vai estar colocando a linha, ó, como a linha ela não estava travada, agora tá G4, G5, ó. Você puxar mais para baixo, G6, G7, ó. Tá vendo? Ó? Ele não bloqueou a linha, ele bloqueou a coluna. Se eu puxar para o lado aqui, ó, você vai ver que a coluna tá bloqueada, ó. Sempre é G, ó. G, 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 tá vendo? Ó? Sempre tá o G. Por quê? Porque ele bloqueou a linha e não a coluna. Agora, se a gente colocar a coluna, que foi o que a gente fez, né? Ó, colocar o cifrão antes da coluna. Deixa eu zerar de novo aqui. Quando a gente puxa para baixo, ele vai modificar a linha, porque a linha não está trancada, ó. Tá? Ele vai modificar a linha. Ó, G4, G5, G6,
Tá vendo? Ó? G7, G8, tá vendo? Mas ele não modifica a coluna, porque a coluna tá trancada, ó. Tá vendo? Então, o cifrão é para indicar a gente quem que vai ser fechado, vai ser bloqueado. Quem a gente quer que não mude, quem que a gente quer que sempre seja considerado. No caso, por que que tem que ser a linha e não a coluna? Que eu acho que aí agora eu acho que vai ficar melhor para você. Porque a gente quer que sempre, sempre, sempre ele considere aqui a linha 3. Então, ó, no caso aqui, ó, quando a gente puxa para cá, quando ele vem para cá para o H, eu não quero mais que ele considere o lira batom. Eu quero que ele conte todo o faturamento da fábrica do Rio de Janeiro, mas não da lira batom, e sim da sombra. Então, eu quero que altere a coluna, eu só não quero que altere a linha, tá? Por isso que quando a gente bota para cá, a gente bloqueia a linha, porque a gente quer que ele sempre considere a mesma linha, mas a gente quer que agora ele considere a outra grife, que é sombra, que não está no G, a sombra está no H. O Martins está no I, o Sabon está no J. Então, a gente quer que mude a coluna. Por isso que a gente não trancou a coluna. Ó. O H, ele está livre. Ó, o G, ele está livre. Ó. O I, ele está livre. O J está livre. O que, que a gente bloqueou? A linha, porque a gente quer que sempre considere aqui o da fábrica do Rio de Janeiro. Ficou melhor, Yasmin? Entendi, professora. Obrigada. Ah, obrigada. Eu peço desculpa a vocês, não é o meu universo, eu me coloco aqui de gaiata para ensinar um pouco que eu sei de Excel, mas o intuito aqui é ajudar vocês com um pouco que a gente conhece, tá certo? Professora, Pois não, Regiane. a senhora sabe dizer se vai ter mais cursos assim nesse sentido, nesse período agora de férias? Então, na verdade, os professores que se colocam à disposição. Geralmente tem esses cursos em janeiro, não em dezembro. Mas como eu sou uma das professoras que gosta de fazer os cursos de férias, e em janeiro eu não vou poder fazer, aí eu resolvi fazer agora. Mas geralmente acontece em janeiro, tá, Regiane? Curso de administração lança, curso de contabilidade lança, curso de férias. Bom? Bom, vamos para o último. Esse aqui é bem fácil, bem simples, mas que ajuda tanto vocês não têm noção. Quem vai fazer pesquisa científica também, quem pega códigos e precisa, por exemplo, vocês pegam textos na internet, palavras-chave e querem separar. Isso é muito, muito legal de aprender, tá? Eu vou só ensinar isso daqui e aí depois eu mostro para vocês uma forma da gente fazer tabela dinâmica que torna isso aqui mais simples. Mas vamos para esse exercício. Só para eu conseguir concluir o que eu tinha planejado fazer com vocês. Ó, vamos dizer que a empresa ela entregou esses códigos aqui. Então, os códigos de produto, geralmente, eles são todos juntos. E aí tem um hífen, tem um underline, ou tem um asterisco, tem alguma coisa que separa essas palavras. Pode ser um espaço, um espaçamento, tá? E a gente quer transformar todas essas células aqui, por exemplo, eu sei o código que essa empresa faz aqui. Primeiro, ela apresenta o código de barra, depois ela apresenta a marca e depois ela diz qual é a fábrica. E aí eu quero fazer com que essas células elas estejam separadas. Eu quero transformar essas células que são únicas, por exemplo, essa célula A2. Eu quero transformar essa célula A2 em C2, D2 e E2. Eu quero transformar isso daqui, que está em uma célula única, em 3 colunas. Compreenderam? Eu quero que esteja separado o código, a marca e a fábrica. Para que depois a empresa possa, de repente, por exemplo, fazer filtro. Ah, eu quero saber tudo da fábrica de São Paulo, do Rio de Janeiro. Certo? Tem várias utilidades. Entenderam qual é a situação problema, de repente, dentro da empresa? Beleza, é de organização. Aí eu podia fazer isso, ó, isso que eu estou mostrando para vocês. Eu seleciono lá
a célula, né? Ctrl C, aí copio, Ctrl V, Ctrl C, mas imagine, isso ia levar um tempo danado para a pessoa fazer isso aqui tudinho, né? Todas essas células. Eu vou mostrar para vocês que tem uma forma muito mais simples de você transpor tudo isso que está aqui para a coluna. Que quando a gente não sabe, a gente passa um dia todinho fazendo isso daqui, né? Trabalho desnecessário, tá? Vou mostrar a vocês como que a gente pode fazer isso. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é compreender aí essa importação de dados da coluna, tá? Então, você vai pegar essa coluna aqui, selecionar esses dados aqui. Selecionei. Professora, como é que faz para selecionar tudo junto? Ou você puxa para baixo, ou você tá nessa primeira célula, aí você clica Shift, Ctrl e bota a seta para baixo. Aí ela vai selecionar até a última célula que está preenchida. Certo? Selecionamos. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente, após selecionar aqui, a gente dá um Ctrl C, a gente copiou isso daqui, aí a gente vai colocar exatamente onde a gente quer e a gente coloca aqui, ó. Vai lá em dados, no mesmo local onde tem filtro, lá no menu dados, aí tem assim, ó, texto para colunas, estão vendo? Isso daqui a gente vai dividir uma única coluna que a gente tem de texto em várias colunas. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu quero dividir isso e eu vou avançar, vou definir quais são os parâmetros que eu quero que divida aí essas minhas colunas. Professora, Pois não? tem como dar um zoom tão pequenininho? Tem. Sim? Pronto, melhorou. Pronto. Vou selecionar de novo. Aí depois que eu selecionei, eu vou lá, Ctrl C, e eu vou transpor isso daqui, eu vou dividir essa única coluna em 3 colunas. Eu venho aqui, ó, dados, texto para colunas. Em texto para colunas, a gente pode escolher aqui como que a gente quer delimitar o espaçamento dos dados. Eu sempre coloco aqui delimitado, porque depois eu ajusto, tá? Aí, avançar. E aí você vai definir qual é o parâmetro que você vai utilizar para separar as colunas. No caso, observe, o que está separando o código da marca e da fábrica? Underline. É o underline. Então, o meu delimitador não vai ser tabulação, não vai ser ponto e vírgula, não vai ser vírgula, nem vai ser espaço. Eu vou colocar aqui outros e eu vou colocar o underline, que é do lado do zero tem o hífen e o underline, né? Shift, traço, é o underline, né? Shift, hífen, é o underline. Aí eu vou dizer que esse é o meu código para ele separar em colunas. Aí eu vou botar avançar. Aí ele vai me dizer aqui, exatamente. Perdão, deixa eu voltar aqui porque eu não selecionei a coluna toda. Aí eu vou colocar aqui, ó, exatamente. Eu quero dividir isso daqui com o underline. Ele vai dividir e vai me colocar onde? Ele vai me perguntar onde que eu quero colocar isso daqui, quando eu colocar avançar. Aí eu vou dizer, ó, eu quero que isso seja colocado, qual é o destino? Tem assim, ó, destino. Qual o destino? Eu quero que ele coloque lá D, C, perdão, né? Eu quero que ele coloque lá na C, a partir da C. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai considerar tudo aquilo que está lá na primeira coluna aqui, ó, A, e ele vai trazer para cá, ó, para C. Quer ver, ó? Concluir. Ó, já existem dados aqui. Deseja substituí-los? Sim. Aí ele trouxe todos para cá, ó. Tá vendo? Aí eu vou dizer aqui, ó, isso daqui é o meu código. Aqui é a minha, o meu produto. E aqui é a minha fábrica. Pronto. Então, tem o código, o produto e a fábrica. Aí, ó, a gente não precisou ficar copiando e colando de um por um. Ó. Tá vendo? Ele já separou tudo? Todos os códigos.
Isso serve para várias coisas. Às vezes a gente vai, por exemplo, quem vai fazer artigo científico, aí a gente copia as palavras-chave, por exemplo, de vários artigos, aí as palavras-chave sempre vem com vírgula ou com ponto e vírgula. A gente, para ficar mais rápido, a gente copia tudo junto. Aí copia tudo junto e vai deixando. Depois a gente só transpõe, né? Separa essas palavras-chave com essa opção de texto para colunas. É uma opção também. Ou a gente tem, por exemplo, códigos dos produtos, né? A gente tem a empresa, ela já tem o valor e o código do produto junto, porque eu baixei, sei lá, de um TXT, TXT é uma extensão do bloco de notas, né? Vai depender de cada programa. Então, a gente pode usar esses mesmos dados que estão em um outro programa e passar para o Excel também dessa forma. Conseguiram fazer aí também? Deu certo? Show, Pedro. Né, facinho? Imagina aí, ó, eram quantos produtos? 193 produtos para vocês fazerem um por um. Né? Então, assim, vejam que há várias utilidades, né? O Excel, ele nos ajuda muito. Eu gosto muito, muito, muito do Excel, porque ele nos ajuda a fazer isso. E aí, como prometido, né, finalizando aqui, já passamos do nosso horário, mas como prometido, uma forma da gente fazer aquilo que a gente fez aqui do exercício 2, fazer utilizando a tabela dinâmica, né? Como que a gente pode fazer? Ó, voltando lá para a nossa planilha do exercício 2, a gente pode selecionar, ó, toda essa tabela. Então, como que eu faço para selecionar? Puxei aqui, ó, todo o menu, aí eu boto Shift Ctrl para baixo, aí ele seleciona todos os dados que estão preenchidos. O que tiver em branco, ele não puxa, tá vendo? Então, selecionei. Aí eu coloco aqui, ó, tabela dinâmica recomendada. Aí ele vai me recomendar que tipos de tabelas eu quero, ó. Aí eu vou selecionar aqui, eu quero que o rótulo seja por grife. Não, eu quero por fábrica. Eu vou pegar esse aqui por fábrica. Aí ele me dá aqui, ó, por fábrica. Eu quero que além da fábrica ele inclua a grife. Aí ele me dá, ó, por grife, ó, tá vendo, ó? Olha que legal. Aí eu consigo saber, ó, por exemplo, a fábrica de Minas Gerais, eu tenho aqui os valores do faturamento, ó, total, por grife, lira batom na fábrica de Minas Gerais, foi 45.107, ó. Vamos ver se bateu lá, ó. 45.107, lira batom, Minas Gerais, 45.107. É a mesma coisa que a gente tinha feito, sem precisar fazer as fórmulas, né? Ó. Quero saber a lira batom do Rio de Janeiro, 50.694. 50.694. Tá vendo? Professora, mas esses valores aqui, eles não estão em reais. Como que a gente faz para colocar em reais? Seleciona, aí você coloca aqui, ó. Você pode colocar aqui geral, ó, que é a formatação do número, e aí colocar contábil ou moeda, e aí ele vai te dar em reais, tá vendo? Certo? Aí você tem os valores gerais de uma forma aí, talvez mais simples, né? Acho que o do Pedro, dependendo da extensão do teu Excel, aí pode ser que ele não tenha a tabela dinâmica, né? Mas vejam, esse aí é o início para próximos cursos, por exemplo, de dashboards. Tem vários no YouTube, vários gratuitos para vocês também, muito fáceis. O primeiro passo de fazer os dashboards, né, fazer os gráficos e tudo, é a gente fazer essas tabelas dinâmicas. Então, vocês podem, por exemplo, pegar aqui, ó, e eu vou inserir um gráfico recomendado. Aí ele me insere aqui, ó, já me recomenda um tipo de gráfico, pode ser por linha, ó, pode ser por coluna, por barra, ó, separado. Eu quero coluna agrupada, por exemplo, que ele me mostra aqui as diversas fábricas, ó, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, da fábrica de Minas Gerais, aí ele me mostra tanto de cada uma das grifes quanto o somatório dessas fábricas, ó. Tá vendo?
Enfim, então há diversas formas da gente brincar com o Excel. Aqui, ó, a gente seleciona, ó, quero que apareça todos, quero que apareça só Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Ah, eu quero que mostre só Minas Gerais. Aí ele mostra, né? Não é legal? Dá para mudar as cores, enfim. Certo? Conseguiram fazer a tabela dinâmica também? Show. Pessoal, era isso que eu tinha separado para a gente brincar hoje um pouquinho. Sim, Sérgio, é números aleatórios. Eu te mostro já, tá bom? Deixa eu só passar antes do pessoal sair. Eu queria só que vocês dessem participassem, por favor, dessa ferramentazinha que eu criei. Tá aqui. Eu queria, por gentileza, se vocês puderem participar, eu vou botar aí o linkzinho no chat. Só como feedback, tá bom? Do nosso contato hoje, nosso primeiro contato. Só um feedback de vocês. Se vocês puderem responder, agradeço aí. Tá? Opa, espera aí que eu tenho que zerar aqui. Ai. Não deu certo. Options. Ah, vai ficar para a próxima, porque eu errei. Eu errei. Achei que estivesse direitinho, mas não tá. Não sei se vocês vão conseguir aí, mas se quiserem dar um feedback aí. Gostou, né, Emily? Pena que não deu certo. Senão, deu falha aqui, falha na última hora. Mas no próximo eu prometo que vai dar certo. Sérgio, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou abrir para você. Lá no Excel, a gente tem a opção números aleatórios. Não sei se você conhece. Mas a gente não precisa ficar digitando números aleatórios, não. Você só puxa a fórmula. Tá? Eu vou te passar um tutorial, Sérgio, que eu acho que fica melhor para você praticar depois. Pode ser? Já te passar meu e-mail aqui. Aí no que eu puder ajudar vocês, tá? No pouco que eu souber aqui ajudar vocês, podem contar comigo, tá aí meu e-mail. Oi, Regiane. Pois não. Tem só como reforçar a tabela dinâmica, porque eu estava tentando fazer a fórmula, que não sei o que foi que aconteceu, mas só pegou a última parte. Aí eu fui refazer tudo de novo, aí eu nem vi da tabela dinâmica. Vou voltar aqui. Pessoal, muito obrigada, tá? Boas férias aí, quem já for saindo. Boas férias, aproveitem, descansem, se reenergizem para a gente voltar aí com todo o gás 2021.1. No que eu puder aí, contem comigo no NAF. Lembrando, nós do NAF estamos abertos a alunos, ex-alunos, sociedade civil, né? Todas as orientações de questões fiscais, tributárias, contábeis, né? Gerenciais, a gente fica aí à disposição de vocês, tá bom? A gente tem um e-mail, naf@unifor.br, e a gente tem um perfil no Instagram também, que é @naf.fortaleza, tá bom? Regiane, você seleciona aqui, ó, a tabela, selecionei aqui a tabela todinha, e aí você vem aqui em cima, ó,
Inserir tabelas dinâmicas recomendadas. E aí você coloca qual o formato que você quer. Eu sempre gosto de pegar pela fábrica, mas pode ser pela grife, sem problema, por grife. Aí depois que você selecionar, aí é só você selecionar aqui, ó. Além da grife, eu quero a fábrica também. Aí ele coloca a fábrica. Aqui nessa opção aqui, ó. Do lado aqui, tem aqui, ó. O que você quer que tenha na tabela dinâmica. Aí você coloca as opções. Certo. Deu certo agora? Agora deu certo. Aí, E o gráfico, professor? Aí, como que eu coloco em reais? Ó, vem aqui e coloca aqui, por exemplo. Colocou em reais. E o gráfico, professora? Aí tu selecionas aqui, inserir gráfico recomendado. Aí seleciona qual gráfico você prefere, coluna, linha, agrupado, ó, tá vendo? Show de bola. E brinca, aí depois você escolhe o gráfico. Dá para brincar com as cores que você vai escolher. Eu gosto de pegar esse aqui. Ó, dá para você brincar aqui com as cores, ó. Preenchimento, né? Dá vários. O próprio design, ó, do gráfico, ó. Ah, eu quero ele todo preto, ó, né? Os dashboards são todos coloridos, né? A maioria. Então dá para você fazer essas opções aí. Show de bola, professor. Certo? Obrigada, Juliana. Tchau, professora. Muito obrigada. Foi ótimo. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite, professora. Boa noite. Feliz Natal. Feliz Natal. Beijo, Emily. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Obrigada pela presença de vocês.